Há uma especulação cada vez mais forte que a negativa do Moraes ao deixar Bolsonaro participar da posse do Donald Trump pode criar um conflito internacional, ou seja, estremecer as relações entre o Brasil e Estados Unidos. Não é à toa que o Comitê de Assuntos Internacionais da Câmara dos Estados Unidos deu uma pronta resposta ao ministro Alexandre de Moraes no caso Bolsonaro. Caso esse que tomou repercussão em todos os países. Aqui no Uruguai, todas as capas de jornais falam, do fato do Bolsonaro ter sido negado de ir à posse do Donald Trump. É um evento seleto, é um evento inédito, porque os presidentes norte-americanos não costumam receber outros líderes mundiais. E nessa, poucos líderes seletos foram escolhidos. O único que não está à frente da presidência é o Bolsonaro. E mesmo assim, com a conotação de perseguição contra ele, ele não vai poder estar lá nos Estados Unidos, o que fez uma imediata reação do Comitê dos Estados Unidos. Mas vamos lá. Eu sei que você quer saber sobre isso, mas tem um presentinho para você. Aqui no nosso canal a gente vai falar do presente. Não sou eu que estou te dando, não, tá? É o governo Lula que traz esse presente para você. Vou pedir para você se inscrever no canal, curtir e compartilhar para que eu possa revelar esse presente para você. E se você tá cansado de só observar as outras pessoas sabendo sobre leilão de imóvel, faz o download. Segredos Milionários dos Leilões. Esse livro está muito bom. Dá para te deixar rico comprando leilão. Pega a visão. Aprende a comprar leilão. Eu aposto que o governo Lula vai detonar a economia do Brasil. Você vai pegar imóvel que vale 2 milhões e vai pagar 600, 700 mil nele. E depois, lá em 2026, eu aposto que o Lula não se reelege, o desastre econômico que tem no Brasil vai acabar e a economia vai voltar a normalizar. Já pensou quanta grana você consegue ganhar com isso? Então, faz o download dos Segredos Milionários dos Leilões, que você vai entender o quanto isso é importante. Mas vamos lá, vamos começar? Beleza. Presente do governo Lula para você. Uma gasolininha mais cara, ora, você acha que o presente do Lula poderia ser diferente? Após aumento surpresa, o preço da gasolina vai subir de novo agora, em fevereiro. Teve um aumentinho surpresa para você em janeiro. Em fevereiro, vai ficar um pouquinho mais caro também. O preço do litro da gasolina vai ter um aumento de mais de 10 centavos, em 1º de fevereiro de 2025. Então, nessa semana, os motoristas foram surpreendidos com a alta do combustível. Então, essa semana já subiu. Já no começo da semana que vem, que entra fevereiro, da próxima semana, sobe de novo. Lembrando que esse mês tem só 28 dias, então talvez você fique mais feliz com esse presentinho que o governo separou para você. Lembrando que todo mundo está focado em fake news do Nicolas Ferreira, essa balela que o governo está inventando. Mas o que precisa entender mesmo, eles não estão falando. O governo central tem um déficit de 4,5 bilhões em novembro. Resumindo, o nosso país está ferrado. Porque é o seguinte, quanto mais você gasta, mais o governo busca arrecadar. Tá vendo por que a história do Pix viralizou tanto? O Leandro Rochel fez essa publicação, ele escreveu o seguinte: se você tem achado ruim a situação do país, é importante lembrar que não há nada tão ruim que não possa ficar pior. E é essa a perspectiva para a saúde financeira do Brasil, enquanto tivermos um desgoverno no controle. Com um rombo cada vez maior, a pressão sobre a inflação e a necessidade do aumento de arrecadação, não pelo controle de gastos, mas pelo aumento de impostos, tornará a vida de quem não pode sair de casa do país cada vez mais difícil, a menos que parte do seu dinheiro saia. Digite 2025, aí ele pede aqui para digitar, aí ele faz a propaganda. Mas a realidade dos fatos é que é isso, o Brasil está um caos, está um desespero só, e está uma coisa estranha. O que está acontecendo na economia do Brasil? Vamos lá, matéria do Conexão Política. Lei em defesa das crianças. Olha só, será que vai ter o apoio da esquerda? Sei não, hein? Lei em defesa das crianças e do adolescente. Bolsonarista quer proibir músicas violentas, preferencialmente pornográficas também, em unidades escolares. Um projeto de lei que pretende proibir a execução de músicas com conteúdos considerados violentos em escolas e eventos destinados a crianças e adolescentes
foi protocolado nesta quinta-feira. A proposta é de autoria da vereadora Jessicão. Parabéns para a vereadora, tá? Jessicão, de Londrina, no Paraná, que levou a iniciativa à Câmara Municipal. Deixa eu ajeitar aqui, tá? Conforme o texto, a medida tem o objetivo de restringir músicas que incitem violência, discriminação, preconceito, apologia às drogas, pornografia e outros comportamentos ilícitos. Parabéns, né? O projeto determina que qualquer música que atente contra a integridade moral, sexual e os direitos fundamentais da criança e adolescentes, conforme a lei federal, conforme o Estatuto da Criança, né, será proibida. Parabéns, né? Esse tipo de pauta que a esquerda deveria apoiar, né? Vamos falar agora do caso da posse do Trump, né? Todos os jornais estrangeiros estão tratando disso, né? Bolsonaro não vai estar na posse de Donald Trump, né? Suprema Corte proibiu a viagem e disse que existe uma possibilidade de fuga. Todo mundo sabe, né, que é uma mentira a hipótese de fuga. O Bolsonaro foi para a posse do Milei e voltou. Não tinha hipótese de fuga. O Bolsonaro foi para os Estados Unidos e, num momento de maior tensão, voltou. O Bolsonaro já é pré-candidato a presidente da República, quer você queira, quer não. O partido já anunciou que o candidato é ele. Ele é pré-candidato a presidente da República. Como que um pré-candidato vai fugir? Qual o motivo? Né? Então, assim, essa história de possibilidade de fuga não cola. O problema é que as mídias internacionais realmente são, sabe, totalmente à esquerda. Isso aí a gente já sabe. Então, assim, hipótese de fuga a gente acha muito difícil. Mas olha só, comprou briga. Olha só, deputados dos Estados Unidos criticam Moraes por impedir Bolsonaro de ir à posse de Trump. Essa matéria, citando a fonte para vocês, é da revista Oeste. Deputados republicanos do Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos criticaram, nesta quinta-feira, 16, com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de impedir o ex-presidente Jair Bolsonaro de comparecer à posse de Donald Trump, marcada para a próxima segunda-feira, dia 20. Os congressistas, que são maioria na comissão, afirmaram nas redes sociais que Bolsonaro é um aliado dos Estados Unidos e um patriota, né? E aí teve uma publicação aqui também do Meio Independente que diz o seguinte: agora, o Comitê das Relações Exteriores da Câmara dos Estados Unidos reage à proibição de Bolsonaro comparecer à posse de Trump. O presidente, presidido pelo deputado Brian Mast, né, o colegiado afirma que Jair Bolsonaro é um amigo da América e que deveria ter permissão para comparecer à posse, né, de Donald Trump. Ou seja, as relações exteriores, né, elas focam, elas olham, ficam observando, né, a atuação dos países que possam ter comércio com os Estados Unidos. Inclusive, né, tem a Maria Elvira Salazar, que é uma deputada que realmente não topa nem um pouquinho o ministro Alexandre de Moraes, enfim, né, já começa criando aí um conflitozinho diplomático, né? Se eles podem fazer alguma coisa, enfim, podem, né? Podem pedir uma cassação de visto, podem bloquear bens de ministros do Supremo Tribunal Federal que existem nos Estados Unidos. Isso tudo pode acontecer, né? Se vai acontecer, aí eu já não sei. Mas vamos lá, vamos entender um pouco mais, né, da mentalidade de esquerda. Olha só, a Sâmia Bonfim, que é uma deputada de esquerda, ela tomou uma checagem nas redes sociais. Ela escreveu o seguinte: cessar fogo assinado. Ou seja, por medo do Donald Trump, né, os radicais palestinos resolveram, né, fazer uma... Radicais lá do grupo lá, né, Jamais de Gaza, resolveram fazer um acordo, né, por cessar fogo. O Donald Trump disse, né, que caso ele fosse empossado no dia 20 e os reféns não fossem entregues, haveria um inferno em Gaza, né? A Sâmia Bonfim, nítida defensora, né, do grupo palestino, do Estado palestino, ela proferiu palavras que foram, vamos dizer assim, palavras muito sensíveis. Por quê? Porque atenta contra o povo de Israel. Cessar fogo assinado. Viva a resistência do povo palestino. Agora seguiremos em luta até que a Palestina seja livre, do rio ao mar. E este é o ponto
sensível dessa história. Olha só, né, a checagem que ela tomou. A frase do rio ao mar está na Constituição do grupo de terror Jamais e é usada para ilustrar o seu objetivo de destruir o Estado de Israel. Também reafirma a sua missão de não permitir soluções de paz, como de dois estados. Para alguns países, a frase é uma referência ao genocídio judeu. Pois é, imagina se fosse uma pessoa de direita escrevendo isso, né? A Cris Monteiro, uma deputada, sabe, sempre coerente do estado de São Paulo, ela fez um vídeo para rebater a Sâmia Bonfim. Olha só esse tweet da deputada Sâmia Bonfim do PSOL. Nesse tweet, a deputada faz um pedido implícito e sem nenhum pudor da extinção de Israel e de seu povo. A frase Palestina livre do rio ao mar refere-se à eliminação do Estado de Israel, cujo território fica justamente entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo. Em outras palavras, é uma incitação de algo que a extrema esquerda adora usar em vão, de genocídio. Neste caso, seria o genocídio de todos os que vivem em Israel, que são em sua maioria judeus. Por conta desse teor terrível, a expressão é considerada antissemita por mais de 30 órgãos judaicos e é banida em vários países do mundo democrático, como por exemplo a Alemanha. Ao invés de apenas celebrar os esforços pela paz na região, foi esse tipo de discurso que a deputada do PSOL preferiu fomentar. Uma parlamentar eleita no país, com a segunda maior comunidade judaica da América Latina. É inacreditável e é profundamente lamentável. Olha só. E aí, pessoal? O próprio UOL já tratou desse tema, do rio ao mar, o que torna um slogan pró-Palestina controverso e proibido, tá? Proibido porque justamente, né, o tema exposto pela deputada aqui, né, é atinente ao fim do Estado de Israel, né? Aqui a matéria do Terra também, né, do rio ao mar, porque o slogan pró-Palestina é controverso, proibido recentemente na Alemanha. Mote usado em atos de apoio a palestinos é criticado como antissemita por alguns e defendido por outros como apelo pela igualdade de direitos, né? Ou seja, é um tema muito sensível que não deveria ser utilizado por ter uma alta conotação antissemita, né? Mas no Brasil eles podem tudo, né? Podem tudo, tá? Vamos lá, pessoal. Matéria da revista Fórum. PSOL aciona STF contra a Prefeitura de São Paulo por um muro que confina a Cracolândia. Parlamentares pedem que o ministro Alexandre de Moraes exija a remoção do muro, que isola os usuários no prazo de 24 horas. Vem cá. Então, foi construído um muro, esse muro isola os usuários da Cracolândia, né? E a galera do pessoal quer que eles fiquem livres, leves e soltos lá, né? Mas será que o ministro Alexandre de Moraes tem tempo a perder com isso? Tem sim. Né? Alexandre de Moraes dá 24 horas para Ricardo Nunes explicar o muro construído na Cracolândia. O ministro Alexandre de Moraes deu 24 horas para o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, explicar o muro construído na Cracolândia no centro de São Paulo. O Supremo foi acionado por parlamentares do PSOL. A gestão Nunes afirma que o muro não é usado para confinamento dos frequentadores. No entanto, eles são aglomerados atrás de uma estrutura de concreto que tem 2,5 metros de altura. Os parlamentares afirmaram ao Supremo que a construção isola e exclui socialmente as pessoas que vivem na Cracolândia. Na quarta-feira, a Defensoria Pública de São Paulo recomendou que a Prefeitura retirasse o muro e as grades da área. Pois é. O que vocês têm a falar sobre isso, né? Para quem já viu, né, já observou o sistema lá da Cracolândia, lá, como que é tenso, né? E aí a galera da esquerda fala que aquilo é dignidade humana. Tá certo, então. Cada um no seu cada um. Vamos lá, Folha de São Paulo. Alexandre de Moraes manda recolher livro de Ricardo Lísias sobre Eduardo Cunha, né? O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ordenou o recolhimento de livro, Diário da Cadeia, assinado pelo escritor Ricardo Lísias, com o pseudônimo Eduardo Cunha. A decisão monocrática foi publicada pela Corte na manhã dessa quinta-feira. Além disso, a editora deve conferir o direito de resposta a Cunha em sua página na internet. O magistrado determinou uma multa de 50 mil caso a decisão seja desobedecida e também uma indenização de 30 mil a ser paga a Cunha, né? O falso diário de Cunha foi publicado em 2017, na esteira da crise política que levou ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Então, o livro foi retirado. Tem gente aí que tá pistola falando que isso aqui foi censura, né? O Ricardo Lísias, né? Ele acabou, né, citando uma matéria uma vez, né?
lamentando a censura, né? O próprio Ricardo Lízias falou que vai recorrer e ele falou: lamento a censura, não vou aceitar. Alexandre de Moraes manda recolher livro de Ricardo Lízias sobre Eduardo Cunha, então ele reclamou que é censura, que agora ele não pode mais expressar o pensamento dele. Mas lá atrás, lá em julho de 2022, ele escreveu o seguinte: mais um bolsonarista xarope preso, né, por ameaçar ministros do STF. Se fizessem trabalhos artísticos, estariam protegidos. Pois é. A Soraya Fernandes falou: eu achei que os trabalhos artísticos estavam protegidos. Não tá, não. Defendeu o Alexandre de Moraes, né? Achou bom demais bolsonaristas sendo presos. Só que agora, né, o canhão se virou para o seu lado, né? Tá virando para o lado da esquerda, e a esquerda já tá sentindo isso também, né? Vamos lá. Fabiano Lana, do Estadão, ele fez uma matéria, né, descascando o governo Lula. Culpar as fake news pelos erros do governo, isso é fake news, né? É fake news. Temos uma nova fake news na praça e de teor oficial. Sustentar que o governo federal é excelente, que oferece serviços satisfatórios à população, que nos colocou novamente na rota do desenvolvimento e da democracia, mas a população, em sua esmagadora maioria, só não tem consciência desses magníficos fatos, porque está com sua percepção turvada pelas fake news, estimuladas pelas big techs, como a Meta do Mark Zuckerberg ou o X de Elon Musk, trumpista, logo, gente má. Um corolário desse tipo de pensamento auto-ilusório é colocar a culpa nos próprios problemas como se fosse algo de ajuste de comunicação para enfrentar essas big techs. Como se as questões de sentimento em relação a uma gestão, algo de uma complexidade e profundidade significativa, tivesse a ver sobretudo com propaganda. O resultado dessa soma de auto-enganos tem sido querer criminalizar, censurar, agora sim, falou a língua do povo brasileiro, censurar ou mesmo perseguir politicamente quem não possui a visão rósea da administração Luiz Inácio Lula da Silva. A ficha caiu, jornalistas? Até que enfim, né? Que o resultado da soma de auto-enganos do governo é perseguir politicamente, é criminalizar, é censurar, né, quem não pensa como o Lula. Deu para entender o porquê que a esquerda é tão autoritária? O Eneg, né, fez um vídeo falando que nunca se viu um governo tão autoritário como esse. Mas o do Bozo não era pior? Ainda bem que tiraram o Bozo que era o autoritário, não era? Pois é, parece que a ficha caiu. E aí, teve um vídeo que me chamou a atenção de um especialista mostrando o motivo do sucesso do Nicolas Ferreira. Dá uma olhada nesse vídeo que o João Mena publicou. Nicolas Ferreira e o posicionamento que parou Lula e salvou o Brasil. Revoltado com a injustiça que fariam com o Pix, ele viralizou um vídeo com mais de 200 milhões de visualizações. E isso não foi por acaso. O principal segredo para isso ter acontecido foi o seu arquétipo de rebelde. Nicolas construiu a sua marca pessoal desafiando as normas estabelecidas. Ele sempre adotou uma postura de confronto contra o que considera injusto, até mesmo usando uma peruca. Hoje, eu me sinto mulher, deputada Nicole. Ou afrontando o presidente na sua frente. E esse posicionamento conecta perfeitamente com o arquétipo do rebelde. Alguém que quebra regras, questiona o status quo e inspira outras pessoas a fazer o mesmo. E no caso desse vídeo, ele abordou o tema do Pix, uma pauta aparentemente distante do público comum, mas Nicolas transformou esse tema em algo emocionante e revoltante, utilizando suas habilidades como comunicador para expor críticas contundentes. Ele se posicionou como uma voz para quem se sente impotente frente ao sistema, falando de uma forma que parecia representar o cidadão comum. O rebelde é um arquétipo poderoso, porque ele não só desafia, mas também mobiliza. Nicolas utilizou sua energia de confronto para criar um conteúdo provocador e polêmico, o que gerou um debate intenso e compartilhamento em massa, superando o vídeo político mais visto antes na história, recorde esse que era do Donald Trump. O arquétipo do rebelde, quando usado estrategicamente, pode ser uma ferramenta poderosa para romper barreiras e chegar a mais pessoas. E foi exatamente o que vimos nesse caso. Agora comenta aqui, qual que é a sua opinião sobre esse vídeo? Nicolas... Minha opinião é que ele quebrou a bolha, ele furou a bolha, né?
alcançou gente que era quase inalcançável, gente da esquerda que detesta o bolsonarismo. Mas olhou para o Nicolas e falou, não é que esse menino tá certo? Pois é. E aí estão acusando-o de fake news. Mas o Mário Sabino já jogou a letra. Peraí, Nicolas Ferreira não cometeu nenhum crime não. Só fez oposição ao governo, o que é o papel dele. É simples assim. Parece que a mídia tá caindo na real. Ao que parece fazer oposição ao governo, virou crime. Enfia-se tudo na conta das fake news. Jornalistas, amigos se encarregam de alardear que a democracia foi atacada e a Advocacia Geral da União parte para cima, assim como um clube do charuto e do vinho. O Prerrogativas, composto por advogados lulistas que gostam de se autodeterminar juristas. O alvo agora é o deputado bolsonarista Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, cujo vídeo sobre o monitoramento do Pix teve mais de 275 milhões de visualizações e fez o governo recuar da decisão que colocaria 39 milhões de brasileiros que trabalham na informalidade ao alcance da Receita Federal. O clube de advogados lulistas que quer que o deputado seja cassado e divulgou que ele pode entrar com processo contra ele, a depender de como a AGU agirá. Explico. A AGU, comandada pelo prestativo Jorge Messias, foi acionada por Guilherme Boulos, o democrata que livrou André Janones da cassação pela prática de rachadinha. O deputado do PSOL pediu que a AGU investigue Nicolas Ferreira por estelionato e crime contra a economia popular. O nome disso é intimidação judicial. Qual foi a mentira que o Nicolas contou ou o delito que praticou no vídeo? Nenhum. A menos que se considere que o simples fato de se filiar ao bolsonarismo seja uma violação da lei. Ainda não é. Nicolas Ferreira apenas criticou e levantou desconfiança sobre um governo que jurou que não taxaria as blusinhas importadas da China, mas que acabou taxando e que voltou atrás na decisão de isentar o imposto de renda de quem ganha 5 mil mensais. Decisão que acabou adiada para 2026 ou para a data posterior. Pois é. Então, assim, eu acho que o discurso da esquerda já não está convencendo nem a mídia mais, né? A não ser aquela mídia que tem ali uma ajudinha do governo mensual, né? Ou seja, mensalmente chega ali o Pix para o governo, e não é monitorado. Ou é, né? A grande questão que nós temos que expor aqui é que não dá mais para aceitar esses abusos e esses arbítrios sem se expor, né? Realmente os jornalistas começam a se expor aqui. Isso aí dá ainda, né, a sensação de esperança de que a democracia pode voltar à normalidade. Democracia é essa que jaz, né, com o governo Lula. Ou seja, já se foi, já morreu, né, mas pode ser ressuscitada, né? Se muitos ressuscitar, se o Lázaro ressuscitou, por que a democracia não pode ressuscitar? Tá certo? Abraço, pessoal. Fica com Deus, tá? Daqui a pouco a gente tá de volta com mais um editorial para vocês.